Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje é nossa aula de mangá e hoje eu vou ensinar a fazer um sombreamento diferente do padrão do mangá, que é um sombreamento realista. Eu estou me baseando nessa foto desse personagem, que é a Nami, do One Piece, que é um personagem que o Marcelo, um inscrito aqui do canal, gosta bastante. Ele queria que eu fizesse esse desenho e hoje, atendendo ao pedido, eu estou fazendo aqui esse desenho. Só que na hora que ele me mandou a imagem, eu achei tão bonita a imagem que eu fiquei com dó de fazer uma pintura estilo mangá, onde eu já expliquei para vocês que a sombra ela existe, a luz e sombra existe, mas elas são divididas e separadas. Se você observar na referência que eu vou colocar para vocês verem, vocês vão ver que os tons de pele são separados. Diferente do realismo, onde você cria um degradê. Olha só, você percebe que no desenho a luz no rosto praticamente ela não existe. Tem um tom de pele, um tom de bege mais claro, meio rosado, e tem um tom desse tom de pele mais claro misturado com um pouco de marrom. Aqui, gente, eu estou usando o lápis aquarelável da Faber-Castell e eu estou usando um que parece um vermelho que vem no número 27, se eu não me engano, o número do lápis. E esse daí é um tom de marrom mais claro. Tem um tom mais escuro e mais claro. Eu tô usando o mais claro. E eu vou usar aquele, parece um salmão, que tá aqui na lateral. Eu vou usar para fazer o tom da pele. Aí, quando você vai fazer o sombreamento, você passa e faz uma leve camada, faz um contorno como se fosse e vai trazendo para dentro do centro do rosto, deixando ele mais suave. Isso vai formando um degradê, porque depois eu vou vir com esse tom mais claro, vou passar por cima desse tom de marrom e eles vão interagir. E aí não vai ter aquela divisão que existe no estilo mangá, que é uma divisão bem marcada. Tanto é que se você não viu um vídeo aqui no canal que eu acho que expliquei muito bem sobre isso, é nesse aí, A Viagem de Chihiro, que também foi atendendo o pedido de um inscrito, onde eu explico que você faz um desenho dentro do desenho, quando você faz a pintura estilo mangá. Também a gente teve a aula do Goku também, que está bem explicada também sobre o sombreamento e luz também no estilo mangá, que você pode assistir também. Ó, gente, você vê que perto do olho, perto da testa, perto do nariz, a gente faz um sombreamento, porque isso vai modelando o rosto. E você percebe que no estilo realista não existe contorno. Por quê? Porque a gente está fazendo estilo realista, aí você é composto de luz e sombra, então não existe o contorno. Então você faz a cor e a cor que divide, vamos supor, a cor do rosto vai ser um tom de marrom para o rosado. A cor do cabelo vai ser outro estilo de cor, vai ser outro estilo de pintura. Agora, ó, eu vou passar por cima desse marrom com esse rosado que parece um laranja meio rosado, que vem num conjunto de lápis de cor também, que o pessoal costuma usar para fazer o tom da pele. Também você, gente, usa o material que você tem. Às vezes você fala, não vou pintar porque eu não tenho o material correto para fazer. Usa o lápis de cor que você tem. Aqui no canal mesmo, eu fiz uma aula ensinando paisagem com lápis de cor. E eu estava usando um lápis Leo, que também é legal para pintar. O importante é que se você tem vontade de pintar, use o material que você tem. Não precisa ser exatamente esse lápis que eu estou usando. Eu, inclusive, estou usando um caderno de desenho super básico, gente. Gosto de usar o material que tem. Eu quero mostrar que você pode fazer seus desenhos, realizar a sua arte usando o material que você tem. E às vezes, quando eu uso folha de sulfite, não uso pensando na gramatura. Eu compro a que tiver, entendeu? Na hora, uso a que tem na hora. Porque eu quero mostrar para vocês que vocês não precisam. Se você depois quiser ficar profissional, aí se você tiver condições de comprar um material de melhor qualidade, aí você compra. Mas aqui no Arte Certa, se você for acompanhar, o intuito é você conseguir
alcançar o seu objetivo usando o material que você tem. Não precisa você investir para você conseguir realizar as nossas aulas. Lembrando que aqui no Arte Certa a gente tem aula todos os dias, às 5h30 da tarde, todas relacionadas à pintura, a desenho e à arte. E na quinta-feira é nossa aula de mangá, então eu sempre vou estar mostrando algum personagem do mundo mangá. E se você tem aí uma vontade que eu faça um desenho de um personagem que você gosta, você deixa aí nos comentários qual personagem que você acha que eu devo fazer. E eu vou aos poucos atendendo os pedidos, né? Para a semana que vem eu já tenho o pedido encaminhado, que ele fez o pedido, acho que foi no vídeo do Goku que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, e eu vou realizar o desenho dele. Muitos mangás que eu faço desenho aqui, às vezes eu não assisti, como esse do One Piece, mas eu sei que é um desenho bem conhecido, e eu não desenhei o principal, mas faz parte do desenho, né? E ele gostou bastante dessa imagem, eu também gostei. Então, eu falei assim, nossa, esse cabelo vai ficar muito mais bonito se for estilo realista, porque aí eu mostro para vocês que tem um modo diferente de você colorir o seu desenho. Esse estilo de pintura é legal porque você não força tanto a sua mão, porque você faz o degradê, é mais suave, é mais fácil. Quando você pinta no mangá, ele tem que ficar com a cor bem certinha, bem homogênea, bem dividida. Às vezes você vai fazer um pouco mais de força no lápis para chegar no tom certinho, para chegar naquele tom assim, bem equalizado, entendeu? Vai fazer muitas camadas de cor. Aqui esse desenho, eu falei assim, nossa, esse desenho tem que ser estilo realista, que vai ficar bem bacana e bem bonito. Você vê que eu vou passando em cima do marrom e eu vou espalhando assim, preenchendo todinho o rosto dela, porque a cor do rosto dela é mais clara. E aí eu vou preenchendo. É assim que você faz uma pintura estilo realista. Se você quer tentar fazer um realismo, aqui na sexta-feira no nosso canal a gente tem aula de realismo. Já teve aulas de realismo com lápis de cor, teve com caneta e teve com grafite. E teve até com a mistura deles. Então, há também outra coisa que tem aqui no canal, na nossa playlist de mangá, eu fiz a pintura realista do desenho da Sakura e do Sasuke. Tem eu ensinando a fazer o esboço. Então, se você tá aqui, não sei como é que faz o esboço, então você pode assistir. A gente tem uma playlist só de mangá. Então, você gosta desse estilo mangá? Então você pode assistir porque tem aula básica até para você criar seus personagens. Olha, gente, eu passei o marrom em toda a parte que seria bege, ainda não na mão, mas aonde vai ser bege eu já apliquei um pouco desse marrom. E aí eu vou preenchendo com esse tom de rosado por cima, em cima desse marrom e preenchendo todinho. Você pode até se basear um pouco no sombreamento que existe no desenho mangá, porque a maioria das vezes o desenho mangá, ele apesar da sombra ser separada, é uma sombra que ela às vezes é muito correta, entendeu? Aí você, conforme você vai fazendo, você vai tendo a observação das coisas à sua volta, você vai percebendo e vai entendendo como é que funciona a luz e sombra para quando você tiver a oportunidade de pôr em prática os seus dons artísticos, aí você vai saber onde encaixar a luz e sombra, aonde vai existir a luz e sombra, igual aqui embaixo do pescoço dela. É certo que vai ter mais sombra, porque a cabeça vai fazer sombra no pescoço, ainda há cabelo em volta, então tudo indica que será mais escuro. E também no desenho de referência você percebe que há uma sombra, vou mostrar para vocês, que é uma sombra bem marcada embaixo do pescoço. E essas cores aí, ó, você vê a cor da pele dela é suave, é clarinha, né? Então, você percebe que tem uma sombra bem marcada embaixo do pescoço. Depois que eu fizer o preenchimento, eu vou fazer essas sombras. Aqui na boquinha dela, lá você percebe que não existe a cor da boca. Aqui eu vou fazer como estou fazendo mais ou menos no estilo realista, puxando do mangá para o realismo, não estou tirando também tanta personalidade do desenho.
Aí eu tô colocando um tom de rosa e tô usando uma cor vinho para fazer uns risquinhos. A boca da gente, ela é composta de risquinhos, então eu vou fazendo como se fosse um contorno bem suave para não ficar marcado e depois eu vou fazendo esses risquinhos. Aqui no canal Arte Certa a gente também tem aula de boca para ensinar o movimento de você pintar a boca da forma mais certa, mais correta. Então você pode assistir essa aula também. Mas é bem simples e fácil de você fazer o preenchimento numa forma realista, porque você também não força tanto o lápis, gente. É bem legal porque você faz uma pintura mais suave. Demora um pouco mais às vezes também, mas no mangá também vai demorar também. Porque se você for pintar bem bonitinho, com bastante paciência, é uma coisa que exige tempo, entendeu? Ó, aqui para o lado de baixo do olho, na parte branca, eu vou passar um pouco de cinza, porque vai deixar o olho um pouco mais realista. Porque a gente tem a parte branca do nosso olho, para quando a gente vai fazer um desenho, ela não é tão branca. Aqui na parte do cantinho do olho, eu vou usar um tom de vermelho mais claro, que são nesse conjunto de 24 cores, e vou deixar ele bem suave, praticamente um tom de rosa. Agora, eu vou usar aquele tom de marrom que eu passei para fazer a cor da pele, um marrom mais claro, porque o olho dela é um castanho, tipo cor de avelã. Então, eu vou passar esse marrom mais claro e vou fazer um contorno em volta da parte de fora e vou fazer alguns risquinhos pro lado de cima. Olha só como é que ficou. Você faz como se fosse um solzinho. Se você está com dúvidas para entender, aqui no canal Arte Certa a gente também tem aula de olho. Um vídeo bem explicadinho, é antigo, mas tá bem explicadinho. E agora eu tô com um tom de ocre. É um tom de amarelo querendo ser marrom. Aí eu vou passar aqui pro lado de dentro do olho. E agora eu vou passar o preto. Meu preto chega a estar até pequenininho, mas eu vou passar ele aqui nessa parte para preencher e vou deixar sem passar na parte que eu deixei aonde seria a luz. Então, eu deixei uma bolinha que eu vou deixar sem preencher. Quando você está usando papel, se você quer deixar uma parte branca, aí você não pinta. Agora, a gente vai passar o preto aqui e você vai passar ele bem consistente. Aí você pode fazer um pouquinho de força no lápis para ficar um pretinho bem pretinho. Deixa a ponta do seu lápis bem feita, porque se a ponta do lápis estiver bem feita, é melhor para colorir, é melhor para você fazer uma cor mais homogênea, para fazer assim sem ter aqueles riscos que às vezes desagrada muito quem pinta com o lápis de cor, que fica a marca do lápis de cor. Isso do lápis estar apontadinho vai ajudar bastante. Ó, aí você deixa aí uma sacolinha do lado, um potinho, para você jogar seu lixinho, para toda hora não precisar estar levantando para ir no lixo, para fazer a ponta do seu lápis. Ó, e aqui eu vou puxando, encosto aonde eu começo os cílios e puxo para fora, em curva, entendeu? Para os cílios ficarem parecendo bem reais, assim, para ficar bem harmonioso, para ficar bem bonito o nosso desenho. Vou pegar e vou passar mais um pouquinho de marrom aqui pro lado de cima do olho, onde tem esse brilhinho do olhar, eu vou passar mais um pouquinho de marrom só para deixar mais evidente o olhar, para o olhar ficar mais penetrante, entendeu? Para o olhar ficar mais bonito. Sempre pro lado de cima do olho, é mais escuro um pouquinho. Se você estiver fazendo um olho que tenha, tipo assim, uma cor mais clara, aí você deixa mais escurinho pro lado de cima. Vamos supor que o olho seja verde, seja azul, aí você pode fazer isso, deixar mais escuro pro lado de cima. Dependendo da situação, pode até passar um preto. Se o olho for, vamos supor, seja castanho escuro, você pode passar o marrom, que vai ficar virado pro lado de baixo, e um preto pro lado de cima. Agora com um lápis vermelho, um pouco mais claro, do conjunto de lápis de cor, eu vou fazer com a mão bem suave, vou fazer as bochechinhas dela, porque na referência, a bochechinha dela tá bem marcadinha, que é vermelhinha. Então, aqui eu vou passar, aqui bem na região onde eu vejo na referência, que é mais vermelhinho, e vou passar aqui, ó. Você vê que perto dos olhos deixei mais escuro. Então, por quê? Porque o chapéu está fazendo sombra. Eu estou usando a luz e sombra que eu percebi que tem na referência. Porque a luz e sombra que tem na referência está correta.
O chapéu vai fazer sombra no rosto, o rosto vai fazer sombra no pescoço. Então, você percebe que existe essa sombra. E para você fazer os cílios, ó, é sempre nesse movimento, encosta e puxa. Aqui, como o olho está fechado, o movimento será para baixo. E eu vou fazer também a sobrancelha, também fio a fio. Então, eu vou pegar o lápis, encostar onde eu risquei, aonde será a sobrancelha, e vou fazer os fios a fio para parecer uma sobrancelha bem realista. Dependendo se ficou vazado, tipo assim, ficou um espacinho sem pintar, você pode até passar o tom de bege por baixo que você passou, e você pode também talvez passar um pouco mais de preto mais suave para ele ficar um tom de cinzento. Então vai com a mão mais suave que você consegue aí passar essa cor e ela deixar bem preenchidinha. Agora, gente, no cabelo, eu vou fazer um contorno em volta desse cabelo usando o marrom. O cabelo dela é alaranjado. E para fazer a cor meio realista, eu vou usar o marrom. Eu vou usar o marrom mais claro, que é esse marrom que parece um vermelho, né? Eu vou passar também a cor que eu vou usar aqui, eu vou usar o laranja mais claro que tem nesse conjunto de lápis de cor, que são de 24 cores. E eu vou passar por cima de tudo, fazendo esse contorno para não perder o risco, mas o sombreamento do cabelo eu vou fazer estilo realista. Então, eu vou fazer esse contorno e vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que faz o cabelo aqui, depois que eu contornar todinho de marrom. Agora, ó, eu pego e encosto aonde do chapéu para baixo, da orelha para cima, das pontas para cima, assim, ó, perto do rosto. Você viu que eu deixei um pouquinho de sombra, então você faz um movimento de fios, então você vai fazendo como se fosse risquinhos. Então encosta, ó, aqui perto do ombro, subindo o movimento do desenho. Se ele tá em curva, você faz a curva, não vai desenhar reto, porque senão não vai perder o movimento do brilho do cabelo. Para ele ficar bem realista, você tem que fazer desse jeito. Se você tá com dúvidas, aqui no nosso canal tem uma aula específica só de cabelo, uma aula bem simplificada, que às vezes você tá aí no YouTube e tem outros canais que tem aula de cabelo, e você vê aquela aula e você fala, eu não vou conseguir fazer isso. Achou muito complicado? A aula que tem aqui para você começar, para você treinar, tem essa aula que está bem explicada só sobre cabelo. E também tem essa outra que eu estou fazendo o rosto e tem o cabelo também. Essa aula também é legal para você que quer fazer aquele cabelo parecendo que fez hidratação, fez aquele comercial de shampoo. E aí fica com aquele brilho bem bonito. Ó, gente, passei o marrom mais escuro fazendo riscos. E agora por cima de todo esse marrom mais escuro, eu vou passar o marrom mais claro por cima, fazendo o mesmo movimento. Só que eu vou um pouco mais além. Eu passo um pouco mais dele, entendeu? Ele tá mais contido, eu faço um pouquinho mais comprido. Entendeu? Porque aí vai sair do marrom mais escuro e vai passar por um pouco de marrom mais claro. E depois a gente vai passar o laranja. Você vai fazer o movimento nesse cabelo todinho, das pontas para o meio, do ombro para o meio, do rosto para o meio, do chapéu para baixo, todos puxando para o meio, deixando uma área sem passar a cor. Para quê? Para ficar o brilho do cabelo. Agora, por cima dos dois tons de marrom, eu estou com um laranja mais claro. Não estou usando o tom de laranja mais escuro que tem no conjunto. É o mais claro perto do amarelo, mas não é amarelo. É o mais claro perto do amarelo. E aí eu vou fazer por cima do marrom escuro, por cima do marrom mais claro. E eu vou passar o laranja além. Então ele vai ficar quase em cima desse branco, preenchendo esse branco todinho. Por que eu estou fazendo dessa cor? Para ficar parecido com a referência. Agora eu vou usar o tom de amarelo mais escuro que tem nesse conjunto de lápis. E aí eu vou passar por cima de todo mundo para ele passar para cima desse branco. Aonde será esse branco? Será tipo como se fosse o reflexo da luz. Olha só como dá um efeito bem bacana. Quando o cabelo todinho estiver pronto, você vai ver que o efeito vai ficar bem bonito. E isso você vai seguir no desenho todo. Quando for pele, quando for roupa, é parecido com a pele, um tom mais escuro e mais claro dentro, e mais branco onde tem muita luz, tá bom? Gente, agora aqui
eu já terminei de preencher todo o desenho. Você percebe como é que fica o cabelo, ó. O cabelo fica bem bacana quando você faz esse movimento de você puxar. Aqui na roupa, o que aconteceu? Eu fiz parecido com o rosto. Aqui eu passei o tom de cinza, fazendo aonde será a sombra. Passei o vermelho mais claro para fazer aqui a estampa, né? Esse xadrez da blusa dela. Eu usei o vermelho mais claro. Aqui é vermelho com rosa. Aqui na parte do chapéu, seguindo a referência, é amarelo com amarelo pé, esse tom de rosado do rosto, mais o cinza. Então, eu fiz o sombreamento de cinza parecido com o do chapéu, né? Você vê aqui que tem um sombreamento. E aí, você faz parecido com o do rosto. Mas aqui, como é cinza, o chapéu dela é branco, não é cinza. Então, o sombreamento aqui é o cinza. Então, eu deixei o branco como a cor principal. É igual aqui, ó. A cor principal aqui é esse tom de beijinho. No revólver, a gente faz a mesma coisa. Você percebe que aqui, ó, onde é branco, eu deixei sem passar o lápis de cor, ó. E aqui eu usei o tom de cinza com preto. Aqui, ó, é só seguir a mesma orientação para fazer toda essa parte. Aqui é preto, aqui eu deixei mais escuro, né? Forcei um pouco mais, vim com mais camadas de lápis de cor. Aqui eu usei o amarelo junto com o marrom mais escuro para fazer esse detalhe da blusa dela aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.